Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, daqui vos fala apóstolo Josadak, especialista em paternidade espiritual. Estamos aqui para mais um vídeo na nossa série Espírito Santo. Acredito eu que o primeiro vídeo que você já teve a oportunidade de ver te abençoou e fortaleceu a sua fé, e creio que pode motivar você a entender quão grande é o Deus que nos chamou para cumprirmos um propósito grandioso nesta terra. Hoje, especificamente, vou falar sobre algumas coisas fundamentais para que o Espírito Santo seja derramado no nosso meio. Entendendo que o tempo em que nós estamos vivendo, sendo o tempo do fim, há uma promessa em Joel que Deus liberara através da boca de Joel, que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sem exceção de ninguém. Deus não escolheria a classe, Deus não escolheria a posição, mas Ele derramaria o seu Espírito a toda a carne. Toda a carne significa a todos aqueles que acreditam em sua promessa, em todos aqueles que se predispõem em buscar a sua face e todos aqueles que se comprometem verdadeiramente com o seu reino, buscando, o amando e o servindo para cumprir o seu chamado nesta terra. Porém, vamos ao texto sagrado. A Bíblia fala claramente no livro do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles apareceu-lhe línguas como que de fogo, e que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pois bem, ao olharmos para esse texto sagrado, e já está na cara falando sobre o dia de Pentecoste, um dia memorável, um dia em que, como igreja, recebemos a presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas e até mesmo também na comunidade, como igreja. E você percebe que nesse dia de Pentecostes foi uma promessa liberada por Jesus na etapa do seu regresso à eternidade ou ao céu. Depois do dia da sua ascensão, a Bíblia fala que ele disse para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital, e sendo a capital, era o lugar apropriado para começar o mover do Espírito para impactar as nações, para impactar o mundo e para que o Evangelho fosse proclamado. Você percebe no capítulo 1, versículo 8, que Jesus, dá uma recomendação poderosíssima. E esse capítulo 1, versículo 8, vai dizer claramente, entendeu? Sobre o porquê, a necessidade de sermos cheios do Espírito e porque, através de ser cheio, quais a evidência clara, palpáveis, reais que a gente vai viver nesta etapa da igreja por enquanto ela permanecer na terra. No entanto, você vai ver no versículo 1, vai dizer o seguinte: e tendo chegado o dia do Pentecoste, por que chegou? Porque foi um dia pelo qual eles estavam esperando pela programação de uma promessa. Eles estavam esperando o cumprimento de uma promessa, depois de 50 dias se passarem. É óbvio que, segundo alguns interpretadores dos textos sagrados, eles acabam falando que passou-se 10 dias. Na verdade, foram-se 50 dias para que o Pentecoste viesse à evidência. Porém, neste lugar onde eles estavam reunidos, a Bíblia vai dizer claramente que eles estavam em concordância. Então, no versículo 1 começa a primeira lição que eu gostaria que você ficasse muito atento, porque até o final desse vídeo você vai perceber qual a importância de sermos cheios do Espírito Santo e porque precisamos dessa terceira pessoa da divindade em nossa vida
e praticarmos uma comunhão plena com sua pessoa todo dia, para que realmente sejamos uma igreja relevante, uma igreja transformadora e uma igreja de impacto a nível nacional, internacional e mundial. Então você percebe que ele está dizendo assim, concordemente eles estavam dentro de um lugar, significando, eles estavam em um pensamento único, eles estavam concordantemente esperando a promessa se cumprir debaixo de uma ordenança de Jesus, mas entre eles havia uma unidade de pensamento, de fé, de esperança. Então, primeira lição que você pode tirar nesse versículo é: o Espírito Santo de Deus só pode vir sobre um casamento, sobre uma igreja, sobre a vida de alguém, quando esta pessoa, primeiro, quando for solteira, ou até mesmo pertencente a uma determinada denominação, por que não se vê tanta evidência do Espírito Santo em muitas igrejas? É simples, porque existe discórdia de pensamento. Existe discórdia de pensamento. Desde o momento em que os pensamentos não batem, desde que a visão não casa, você percebe que há uma grande dificuldade do povo receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é liberado desde o momento em que obedecemos algumas coisas peculiares que está nesse texto. E a primeira delas é unidade. Nunca ache que a sua igreja será cheia do Espírito. Nunca pense, você pastor, você obreiro, você ovelha, que a sua igreja, sua denominação, o lugar que você frequenta para prestar culto ao Senhor Deus, que será cheio do Espírito Santo, se não houver unidade. A unidade fala de uma linguagem, um pensamento, uma atitude, uma única fé, sem dúvida, apenas acreditar que aquilo que estamos desejando ver acontecer, acontecerá desde o momento em que nos prontificamos em pensar do mesmo jeito, falar a mesma língua e agirmos na mesma direção. Unidade é fundamental para que o Espírito Santo entre em sua igreja, entre em seu ministério, entre em sua casa, em seu ministério. Então, o segundo propósito pelo qual podemos extrair também uma grande lição sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo consiste no versículo de número 2. Diz assim: e de repente veio um som do céu. Significa, você percebe que à luz da religião, eles estão sempre querendo monitorar o Espírito Santo. Estão sempre querendo colocar limites à ação soberana do Espírito Santo, sendo ele Deus. E você percebe que por meio da religião há uma grande dificuldade que a igreja em si acaba vivenciando. Vivenciando o quê? A limitação do fluir, a limitação da gloriosa presença, a limitação da autêntica presença do Espírito Santo nos cultos, em momentos de adoração, em momentos de oração. Por quê? Porque os religiosos não estão nem aí pelo Espírito. Eles estão aí pela lei, mas não pelo Espírito. Por isso que você vai perceber que Jesus ele é o alfa e o ômega, o cumpridor da lei. Ele não desobedeceu nem sequer um ti da lei. Ele cumpre toda a lei para mostrar que o reino de Deus está acima de qualquer expectativa da lei que torna os seres humanos refém de quê? De uma prisão psicológica. Prisão essa de quê? Prisão essa de culpa, prisão essa de quê? De condenação. E Deus não quer isso para ninguém. Então, você percebe que de repente significa não existe uma programação para fazer o Espírito Santo entrar na igreja, operar nela. Desde que nós, como igreja, como corpo, nos predispomos a buscar a sua gloriosa presença, a qualquer momento, a qualquer instante, ele se manifestará sem restrições e nós veremos a evidência de sua presença em nosso meio. Então, terceira lição que podemos tirar
desse texto aqui, vamos para o versículo 4 e diz assim: e todos foram cheios, entendendo que Deus não entra numa igreja para encher o pastor, para encher o obreiro, para encher apenas o pregador, para que esse tal pregador, pastor, seja lá quem for, bater no peito, eu sou cheio do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo foi liberado para todos nós. E hoje nós temos a liberdade de entrarmos na presença do nosso Deus e adorarmos a Ele e recebermos a sua gloriosa presença, né? E o Espírito Santo, por sua vez, começar a trabalhar de uma maneira extraordinária, forte e poderosa. Por quê? Porque o Espírito Santo não está limitado a pastor. Hoje, o Espírito Santo não está limitado a líderes. O Espírito Santo foi entregue à igreja. E a igreja somos nós. Por isso que quando eu vejo pastores batendo no peito, somos cheios do Espírito, mas vemos um povo vazio do Espírito, então aí existe uma incoerência, porque como pastor devemos promover a presença do Espírito Santo a toda a igreja. Por isso que a Bíblia vai dizer que todos foram cheios. Então, essa lição vai para você. Não busque individualmente apenas. Aprenda a comunicar particularmente ou até mesmo no coletivo a presença do Espírito Santo que opera em você e que habita em você. Se você é pastor, você é líder de igreja, aprenda a promover a presença do Espírito Santo no meio do teu povo, no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus, porque para isso que você foi levantado, não para você ser cheio, mas para que você, através da sua vida, você promova que tanto você e tanto o povo que você lidera sejam totalmente cheios da presença gloriosa do Espírito Santo. Fique na paz, que Deus abençoe você, espero ter ajudado. Tudo de bom para você.